Meus irmãos, nós vamos falar nessa manhã sobre o livro de Juízes. O tema da mensagem é essa: faça valer o teu chamado. Ok? Abra a Bíblia de vocês em Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Juízes, capítulo 6, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subia contra eles os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos, ovelhas, bois, nem jumentos em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tantos como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Solte aí. Meus irmãos, qual é o cenário em que Israel está vivendo nesse momento? Qual é o cenário que Israel está vivenciando nesse momento, dessa passagem que nós acabamos de ler? O interessante é que, após a morte de Josué, Israel fica num período de quase 4 séculos sem a presença de um líder. Israel tem que conviver agora durante quase 4 séculos sem alguém que pudesse dizer para eles: olha, vai por aqui, vai por ali. Ou seja, Israel está vivendo do jeito que ele queria, sem líder, sem ninguém para colocar diretriz, sem ninguém para estabelecer limites. Agora, porém, tem um problema: eles vêm sofrendo consequências disso. Por quê? Na medida que eles vão seguindo sem líder, o que acontece com Israel? Eles pecam, e na medida que Deus oprime eles começam a pedir por misericórdia, por socorro, e Deus socorre. E quando Deus socorre, eles voltam a pecar, e aí Deus oprime, e eles voltam a pedir misericórdia e Deus socorre. Isso vem se propagando. Esse homem aqui, Gideão, ele vai ser o 5º juiz de Israel. Ou seja, é um período de quase 400 anos que isso vem se reciclando. Ok? Agora, Israel nesse momento ele tem 2 problemas. Quais são os problemas de Israel, irmão João? Um se chama midianita e o outro se chama amalequitas. A opressão que ele vive, que Israel vive, ele é nada mais, nada menos que um desdobramento do capítulo 6, verso 1, que nós acabamos de ler. Eu vou ler novamente para você. Diz assim: os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ou seja, são 7 anos que Israel planta, e esse povo sobe e eles arrancam na raiz.
São 7 anos que Israel cuida das ovelhas, cuida dos gados, e esses povos, eles sobem, eles levam tudo. Ou seja, é um momento de opressão. É um momento que Israel está passando, mas é tudo fruto da escolha de Israel. Agora, Israel está vivendo uma coisa que nós chamamos de causa e efeito. O que é isso, irmão João? Ora, a causa são as ações que nós praticamos, e o efeito é a consequência da causa daquilo que nós praticamos. Ou seja, Israel não é vítima, Israel é a causa. Você começa a entender que Israel não é a vítima da situação, ela é a causa. Dá uma cutucadinha na pessoa que está do teu lado aí com carinho e diz assim para ela: cuidado com as sementes que você escolhe, porque elas irão definir a sua colheita. Você consegue entender que a nossa colheita ela depende daquilo que nós plantamos? Ou seja, o interessante da história aqui, no decorrer, porque nesse mesmo cenário de opressão, o momento em que Israel está sendo vilipendiado, está sendo roubado, saqueado, mas tem uma pessoa que está fazendo algo diferente. No meio da dificuldade, da crise, sempre vai aparecer pessoas que vão estar fazendo algo diferente. E Gideão, ele se destaca. O interessante é que no momento em que está todo mundo escondido, Deus olha e ele vê uma pessoa fazendo algo diferente. Por quê? Gideão, se nós formos olhar para a história, é uma pessoa comum. Gideão é uma pessoa simples, um fazendeiro. É alguém como eu, como vocês. Não tem nada de especial em Gideão. Gideão não tem nenhuma situação em que coloca ele numa posição destacada. É uma pessoa simples, é um fazendeiro. Agora, Gideão ele está ali no momento fazendo algo que ninguém estava fazendo. Porque no momento que Israel começou a ser oprimido, as pessoas começaram a subir para as cavernas. Vamos nos esconder. Não vale a pena mais plantar. Não vale a pena mais criar gado. Aí quando Deus olha, ele vê um homem chamado Gideão, tá? E o nome Gideão quer dizer destruidor, um fazendeiro comum. Agora, o que esse homem está fazendo que chama a atenção de Deus? Ele desperta a atenção de Deus. Vem comigo para Juízes capítulo 6, verso 11. Diz assim: o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho. Ora, aqui é o que a teologia chama de aparição teofânica. É uma teofania, ou seja, é Deus se manifestando em forma humana, ok? O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joá, o Ebizerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo, ok? No tanque de prensar uvas. Gideão está malhando o trigo no tanque de prensar uva, ou seja, no lagar, para o esconder dos midianitas. Agora, lagar é lugar de pisar uva. E o interessante é que os lagar, eles eram feitos em lugares retirados, escondidos. E o lagar era uma taxa enorme, que eram depositadas as uvas, e ali eles seguravam em corda e eles iam pisando as uvas, massagando. Não era lugar de debulhar trigo, porque o trigo ele era debulhado, na eira. A eira sim, mas as eiras eram expostas. E o momento agora não é um momento de se ficar exposto, é um momento de se esconder. Por isso Gideão ele vai para o lagar. No lugar de maçar uvas, Deus olha e vê um homem
debulhando trigo. Porque Gideão precisava cuidar da sua família, Gideão precisava trazer o sustento para a tua casa, e é no momento que está todo mundo escondido. No momento todo mundo está dizendo assim, não vale a pena, Gideão está lá, trabalhando. E ele chama a atenção de Deus com isso. Agora, o interessante é que Gideão ele expressa um tipo de coragem, ok? Agora você diz, irmão João, mas como é que um homem vai ter coragem no momento que Israel está sendo oprimido? Talvez você diga assim, eu não teria essa coragem. Mas deixa eu dizer para você o que é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você faz o que tem que ser feito, apesar do medo. Quando eu faço aquilo que tem que ser feito, apesar do medo, isso se chama coragem. E tem pessoas que dizem assim, eu não vou evangelizar porque eu não tenho coragem. Eu não vou falar de Jesus porque eu não tenho coragem. Eu também tenho timidez. Mas quando nós fazemos apesar da timidez, apesar do medo, isso se chama coragem. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Agora, toda vez que Deus chama alguém, tem que acontecer duas coisas na vida dessa pessoa. Primeiro, Ele revela quem nós somos, ok? Toda vez que Deus for chamar alguém, Ele vai revelar quem aquela pessoa é. Segundo, Ele revela em quem nos tornaremos. Foi assim com Pedro. Por exemplo, se você vai para a Bíblia Sagrada, para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42 versículo 41 e 42, João, capítulo 1, versos 41 e 42, diz assim: Ele, André, achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Verso 42, e levou a Jesus, ok? Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, agora o Simão vai chamar Pedro. Agora, por que isso, irmão João? Porque a troca de nome fazia parte da cultura judaica. O nome era dado para a criança de acordo com a circunstância na qual ela nascia. O nome era escolhido pelos judeus, se não fosse pela circunstância na qual ela nasceu, teria que ser alguém que o nome estivesse inserido na Torá, ou pelos seus ancestrais, ok? Então Israel, os judeus, ele tem isso na cultura deles, de escolher o nome. Ou seja, o nome estava atrelado a alguma coisa, a algum evento do nascimento. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente descobre que com Jacó também foi assim. Por exemplo, Gênesis capítulo 32, verso 27 e 28 diz assim: perguntou-lhe o homem, ou seja, o anjo, qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Versículo 28, então disse: não temas, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com homens e tens prevalecido. Ou seja, Jacó ele sofre um renovo, Jacó ele sofre uma mudança de suplantador, de enganador. Ou seja, Jacó, quando foi nascer, ele sai agarrado no calcanhar do seu irmão, e esse fato faz com que os pais dele dê a ele o nome de Jacó, o enganador, o suplantador. Mais tarde ele também engana o pai. Agora Jacó tem um encontro com Deus, Jacó ele tem um renovo, e no momento que Jacó é renovado, ele passa a se chamar Israel, ou seja, aquele que lutou com Deus.
Agora presta atenção, no Gênesis 32, 31, diz assim: saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Olha que interessante. Ele sai com uma mudança física, manquejando de uma perna, e ele sai com outro nome. Ok? Então dá para entender, quando Deus nos chama, Ele tem o propósito de fazer alguma mudança na nossa vida. Quando nós nos propomos a andar com Deus, alguma mudança vai acontecer na sua vida. Mexe com a pessoa que está do lado e diga assim: você está preparado para a mudança, meu irmão? Você está preparado para a mudança? Agora, Gideão tem um chamado. Aí você diz assim: irmão João, o que eu faço para valer o meu chamado? O que eu tenho que fazer para fazer valer o meu chamado? Eu vou dizer para você algumas coisas. Primeiro, chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Como é que eu faço para chamar a atenção de Deus? Faça alguma coisa que ninguém está fazendo. De preferência, faça alguma coisa que ninguém está fazendo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro um homem chamado Davi. Davi, certa vez, ele chega no vale, do lado está alinhado os soldados de Israel, do outro lado está alinhado os inimigos. Agora, à frente dos inimigos tinha um homem de quase 3 metros de altura, um gigante chamado Golias. E aquele Golias, aquele gigante, já há quase 40 dias ele desafiava Israel. O que esses Golias desafiavam Israel? Ele pedia para que descesse um homem para que lutasse com ele. E toda vez que Golias chamava alguém para lutar com ele, os soldados tremiam as pernas. Certa vez Davi está levando alimento para os seus irmãos. Davi era pastor de ovelha, mas havia irmãos dele que estavam ali entre os soldados para lutar, e ele leva alimento para os irmãos. Quando ele vê aqueles gigantes afrontando Israel, ele fala assim: quem é esse incircunciso que afronta Israel? Ele chama a atenção de Deus quando ele se dispõe a enfrentar aquele gigante. Agora, o problema de Davi tinha quase 3 metros de altura. E quando Davi se dispõe a enfrentar o gigante, a Bíblia diz que Saul veste a armadura dele e Davi fala assim: Davi, você é um menino muito novo, você tem certeza que quer enfrentar o gigante? Ele fala: não, eu vou. Eu já matei urso lá atrás, eu já matei leão. Aí Saul fala assim: mas vem cá, vou te ajudar. Saul pega a armadura dele, coloca em Saul. Quando Saul vai andar, Davi percebeu que aquilo não era para ele. Falou: rei, muito obrigado, isso aqui não serve para mim. Ele tira aquilo que Saul tentou pôr nele, ok? Às vezes nós vamos ter que recusar a ajuda das pessoas, ok? Vai ter momento da vida que as pessoas vão querer substituir Deus na tua vida, você vai ter que tirar e falar: não quero, eu sei em quem eu confio. Aí Davi desce ao rio, pega umas pedrinhas e como afunda. Ou seja, Davi sabia o que ele ia fazer, e a Bíblia diz que ele derruba aquele gigante com uma pedrada no meio da testa. E quando Davi faz isso, ele chama a atenção de Deus. Golias foi a oportunidade de Davi sair do campo e ir para o trono de Israel. Ou seja, as oportunidades que vão surgir para nós, muitas das vezes, aparentemente, elas vão ser gigantes na nossa vida. Às vezes, pedras enormes que nos vêm à nossa frente, vai parecer que vão ser encalços para nós. Mas muitas das vezes, Deus abençoa a nossa vida, Deus coloca a bênção na minha vida, na sua vida, através de desafios. Golias foi a chance de Davi se entrar no trono de Israel. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, preciso chamar a atenção de Deus.
Então, quando todo mundo estiver dizendo assim, nós não vamos conseguir, você diz assim, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Quando todo mundo estiver dizendo assim, não vai dar certo, você se levanta e diz assim, vai dar certo, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, desperta. Muitas das vezes as dificuldades são oportunidades. E muitas das vezes a gente não quer passar pela dificuldade e a gente acaba com isso desprezando as oportunidades. Ok? Então não tenha medo de enfrentar as dificuldades, porque as dificuldades elas vão servir como catapulta para te lançar em coisas muito maiores. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, deixa eu te dar um exemplo de perseverança. Por quê? Primeiro, eu disse para você chamar a atenção de Deus, certo? Segundo, seja perseverante. Irmão João, o que é perseverança? É você continuar quando todos já pararam. Quando você resolve continuar quando todo mundo já parou, isso se chama perseverança. Eu vou te dar um exemplo de perseverança na Bíblia. Abra comigo aí, Marcos capítulo 2, verso 3, 4 e 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Olha que interessante. Tem um homem doente, paralítico, mas tem uma multidão. Só que essa pessoa, esse doente, esse paralítico, ele tem amigos perseverantes. Quando eles viram que eles não iam conseguir chegar diante de Jesus, o que eles fizeram? Eles deitaram aquele homem na cama, destelhou a casa, e a Bíblia diz que eles desceram ele no centro da reunião. Eles não conseguiriam chegar até ali. Aí eu começo a entender a perseverança desses homens, quando a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você consegue entender que tudo é possível àquele que crê? Olha o que a perseverança faz na vida de uma pessoa. Quando Jesus olha para ele, Jesus diz assim: vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. A nossa perseverança, ela chama a atenção de Deus. E é nisso que Gideão destacou. Quando está todo mundo escondido na caverna, Gideão está lá, no lugar que era lugar de pisar a uva, Gideão está debulhando o trigo. Perseverança. Não pare, meu irmão. Continue. Terceiro, tenha convicções. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, diz assim: tu, porém, isso é Paulo escrevendo para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e das quais tem convicções, sabendo de quem o aprendeu. Irmão João, o que é convicção? Convicção é opinião firme a respeito de algo. Agora, convicção é fruto de avivamento. A convicção, ela é fruto de avivamento. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre avivamento. Avivamento não é quando eu saio feliz com a mensagem que foi pregada.
Avivamento não é quando eu saio contente com a pessoa que pregou a mensagem. Não. Avivamento é quando eu saio triste comigo mesmo. Por quê? Eu saí convicto que a mensagem mostrou que eu sou um pecador. Ok? Então avivamento é quando eu saio convicto que eu sou um pecador. E eu saio triste na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Ok? Então a convicção ela vem através do avivamento. Quando a mensagem chega no meu coração e ela me confronta, ela me faz chorar pelos meus pecados, ela evidencia na minha vida que eu sou um pecador e ela me faz uma pessoa convicta para andar com Cristo. Você consegue entender o que é avivamento? Avivamento não é fruto de barulho. Avivamento é fruto de arrependimento. Está entendendo? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Agora, o interessante, tem um problema no meio disso tudo. Por quê? A palavra ela gera convicção, ok? Mas chega no momento, isso é comum de todo ser humano, que a gente fica desmotivado. Todo mundo tem isso, né? Normalmente isso acontece no meio da carreira da gente. É chamada crise da meia-idade, né? Isso acontece com todo mundo. Isso não é problema. Isso só prova que nós somos seres humanos, ok? Há momento da nossa vida que a gente cansa. Você pega os maiores homens da Bíblia, eles entraram para a caverna, eles tiveram crise de identidade, eles tiveram crise de depressão, se angustiaram, pediram a morte. Isso é normal, isso é comum. Agora, não é comum eu viver angustiado. Vai ter dia que você vai estar angustiado. Vai ter dia que você não vai estar querendo falar com ninguém. Vai ter dia que você não vai querer nem ler a Bíblia. Agora, isso não pode durar. Isso não pode prevalecer na tua vida. Ok? E o interessante é que isso sempre acontece no meio. Ok? Você começa um ministério, vai bem, no meio vem uma crise, no meio vem um desânimo, faz parte. E aí quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu vejo Abacuque, ele mencionando sobre isso, ok? Abacuque, capítulo 3, verso 2, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja reconhecida no meio dos anos. Por que no meio, meu irmão? É no meio que vem o cansaço. No começo tudo é alegria. A gente começa uma coisa, não é assim? Aquela empolgação. Ou quando está no final, você fala, puxa, está pesado, mas falta pouco, eu vou aguentar. E no começo você está cheio de gás. Agora, o problema é no meio. É que no meio você olha para trás e fala, já fui a metade, mas ainda falta metade. Normalmente as crises, elas vêm nesses momentos. Agora, quem nunca teve uma crise? Quem já não pensou assim, eu vou largar esse negócio de igreja, eu não vou mais servir a Jesus não, porque eu estou sentindo que não vale a pena. Todo mundo já teve isso. Crise de ministério, não vou mais trabalhar na igreja, não vou mais servir a Jesus. Isso faz parte da nossa natureza humana. O cansaço faz isso com a gente, a desilusão faz isso com a gente, a frustração faz isso com a gente. Eu já tive crise. Vou te dar um exemplo. Há uns tempos atrás, eu estava desanimado com a escola bíblica, e uma certa semana eu falei assim, eu vou entregar a escola bíblica, não vou mais cuidar da escola bíblica.
é um departamento de baixa frequência, é um departamento que nem sempre é bem reconhecido, né? Isso vai gerando crise, né? E aí, naquela semana, eu estava convicto, falei, vou chamar o pastor, vou entregar o ministério, passo para outro. E eu falei, Deus, a não ser que o Senhor me dê um sinal que realmente eu estou no caminho certo, eu vou entregar o ministério. Aqueles cansaços que vem na gente, né? Na sexta-feira, eu estou preparando o estudo, à noite, sexta-noite, ia ser meu último estudo, eu ia entregar o ministério. Estou lá na minha mesa, preparando o estudo. Aí uma pessoa da igreja me chama no Messenger. Falei, irmão João, paz do Senhor, posso contar uma coisa para você? Eu disse sim. Pois não, meu irmão, diga. Falei, deixa eu contar uma coisa para você. Eu fui numa das aulas, eu fui numa das suas aulas outro dia, domingo, e o senhor falou sobre perdão, o senhor ministrou sobre perdão. E aquela palavra que o senhor ministrou, ela mexeu comigo, num certo ponto, porque eu estava movendo uma ação contra uma pessoa, isso ele escrevendo no message, tá? Eu estava movendo um processo contra uma pessoa no fórum, por calúnia, por difamação, e eu já tinha ganhado a primeira audiência. Eu entrei com uma ação contra ela, pedindo danos morais. Ganhei a primeira audiência, e a segunda audiência vai ser daqui a alguns dias. Eu fui numa ministração que o Senhor trouxe sobre perdão, e Deus falou comigo de uma certa forma, que eu passei a noite toda pensando naquilo. Aí ele, escrevendo para mim, ele disse assim, na segunda-feira eu estou no centro da cidade, e eu encontrei com aquela pessoa. Quando eu encontrei aquela pessoa na rua, eu gritei, ele, fulano, vem aqui. Aí ele disse que ele veio ressabiado, falou, pois não, ele falou assim, viu, eu quero tirar aquele processo que eu estou movendo contra você. Aí ele disse que o cara falou para ele assim, mas você quer quanto? Eu falei, não, você não está entendendo, cara. Eu vou remover aquele processo que eu estou tirando contra você. O cara falou, mas como assim? Você já ganhou a primeira instância? Você não vai até o fim? Eu falei, não, eu não vou, cara. Eu ouvi alguma coisa que me fez mudar o meu pensamento. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia fala que o choro ele dura uma noite. Não é isso? Mas a alegria de Deus, ela vem pela manhã. O que eu quero dizer com isso? Vai ter momentos que você vai estar frustrado. Mas isso não quer dizer que Deus abandonou você. Por isso que a Bíblia fala, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas. E a Bíblia fala também, nem subiu à mente humana, nem chegou ao coração humano as coisas que eu tenho para vocês. Você consegue entender, meu irmão, que nas crises Deus vai nos socorrer? E naqueles momentos que você estiver pensando em parar, Deus vai mandar um socorro? Vem uma palavra de alento, vem alguém que fala para você assim, não para não, anda mais um pouquinho, vai, eu sou contigo, né? Agora, eu preciso estar ligado na videira. Eu preciso, no momento que está todo mundo escondido, eu preciso falar, não, eu vou debulhar o meu trigo, né? Ou seja, apesar do medo, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Quem está entendendo? Diga amém. Está cansado? Espere em Deus. Se você está cansado, meu irmão, não entregue o jogo não, espere em Deus. Porque Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim, o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa de águia, correrão e não cansarão. Ou seja, no momento do cansaço, Deus não vai desamparar você.
Eu vou ler novamente, Isaías 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão. Tem socorro para você, meu irmão. No momento que você estiver cansado, Deus vai renovar suas forças. No momento que você falar assim, eu não estou aguentando mais, Deus vai mandar um anjo, vai mandar o Espírito Santo para soprar no teu ouvido. Vai mais um pouquinho, caminha mais um pouco, não para, eu sou contigo, não para. Você consegue entender? Você disse, irmão João, eu estou querendo parar, estou perdendo as minhas forças, eu acho que eu não vou mais, irmão João, vou desistir. Você pensa que eu também não tenho esses sentimentos? Eu tenho também. Você não está sozinho não, meu irmão. Todos nós temos os mesmos sentimentos, porque Deus colocou em mim e você algo chamado alma humana. E a alma humana levou os homens da Bíblia a adoecer, porque nós não somos diferentes dele. Agora olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou ler 2 textos para você, que vai marcar a tua vida. Neemias capítulo 4, verso 6. Olha que interessante. Neemias, ele vem para reconstruir os muros de Jerusalém. O chamado de Neemias é para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém está derrubada, Jerusalém foi destruída, não tem mais proteção, e Neemias, ele tem a incumbência de levantar os muros. Agora, levantar muro não é fácil, a extensão é muito grande, tem inimigos em volta, ok? Tem opositores que não querem trabalhar. Vem comigo para Neemias, capítulo 4, verso 6, diz assim, olha que interessante, assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura. Olha que interessante. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Até a metade está todo mundo assim, vamos fazer que vai dar certo. Até a metade está todo mundo animoso. Vamos juntar. Vamos lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está todo mundo animado. Por quê? É o começo. Mas quando chega no meio, aí é o problema. E isso acontece na nossa vida ministerial. A gente sai naquele gás. Mas quando chega no meio, vem o desânimo, vem o cansaço. Eu faço, ninguém me reconhece. Eu faço e Deus não mostra para mim que eu estou no caminho certo, né? Começa a aparecer os desânimos. Agora, por que isso acontece? Por que a gente desanima? Ora, Neemias capítulo 4, verso 10, ele dá a resposta. Diz assim, então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores, pois há muito entulho. Pois há muito o quê? Entulho. Não podemos edificar o muro. Ué, mas eles não estavam edificando o muro? Enquanto o olhar deles estava no objetivo, o muro vinha subir. Quando chega na metade, eles tiram o olho do objetivo e eles começam a olhar para os entulhos. Irmão João, o que você quer dizer com isso? Toda vez que você tirar o teu olhar do teu objetivo para aquilo que Deus te chamou, e você começar a olhar para os entulhos, ok? Entulhos são pessoas que vão murmurar. Entulhos são pessoas que vai dizer, às vezes de dentro da tua casa, que você está perdendo tempo. Entulhos são pessoas que às vezes vai dizer para você assim, viu, mas você está trabalhando na igreja, quanto você ganha para isso?
Entulhos são amigos que vai dizer assim, viu, mas você vai para a igreja no domingo, cara, tanta coisa para fazer. Aí você começa a tirar o olho daquilo que Deus te chamou e você começa a olhar para os entulhos. A obra, ela vem bem na nossa vida enquanto nós estamos olhando para Cristo. Quando você tirar os olhos de Deus e começar a olhar para os entulhos, você vai parar de construir na tua vida. Agora, o que eu aprendo com isso? Que aquilo que eu enxergo define o meu destino. Aquilo que você enxergar vai definir o seu destino. Então, se você quer chegar na nova celestial, você tem que olhar para Cristo. Se você quer chegar para Jesus, até Jesus, você tem que olhar para Jesus. Jesus manda Pedro sair do barco. Pedro vai caminhando e olhando para Jesus. Quando o vento sopra mais forte, a Bíblia diz que Pedro se assustou. No momento que Pedro se assusta, ele afunda. Ou seja, ele perdeu o alvo. Toda vez que você perde o alvo, meu irmão, toda vez que você perde o seu objetivo, minha irmã, você começa a olhar para os entulhos, você vai sentir cansaço, você vai querer parar. O nosso chamado é para continuar. Anda mais um pouco. Aí, irmão João, eu estou cansado. Eu também estou. Caminha mais um pouco. Quando você não tiver força, o Espírito Santo vai te tomar nos braços e ele vai te carregar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão alto como águia. Correrão e não se cansarão. Você não está sozinho na caminhada não, meu irmão. Quando Deus chamou você, quando Deus chamou eu, Ele disse que haveria um Consolador aqui na terra. Esse Consolador, Ele está do nosso lado até a confirmação dos séculos. Você percebe que você não está sozinho? Então renova suas forças. Renova suas forças. Quando você vê que eu estou cansado, ore por mim. Quando eu perceber que você está cansado, eu oro por você. Porque a obra de Deus nós vamos fazer junto. A obra de Deus nós vamos fazer junto. Quando você tiver mais força, eu pego você e falo, vem, anda mais um pouco. Quando você vê que a pessoa que está andando com você não tem mais força, pega ele pela mão e fala, não para não, meu irmão. Vamos andar porque tenho uma carreira e eu tenho um objetivo na minha vida. Não para. Deus é contigo. Amém? Fica de pé. Eu quero estar orando com você. Fecha os teus olhos. Se você veio aqui essa manhã e você está sem força, se você está exaurido, está pensando em entregar, irmão João, está difícil, eu não estou conseguindo mais, Deus manda dizer para você, anda mais um pouco, caminha mais um pouco, porque eu sou contigo. Fecha teus olhos. Amado e soberano Deus, Pai Altíssimo, Senhor da glória, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, junto com meus irmãos. Deus, nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Pai, nós precisamos de um renovo do Teu Espírito. Por isso, Deus, nos socorre, Pai, que nos momentos de cansaço, de agrúria, de vicissitude, no momento das desditas, Senhor, que o Senhor seja o nosso amparo, que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor, Deus, seja os nossos recursos, que o Senhor seja a porta, Deus, a ser aberta no momento da aflição. Não nos deixe entregue à própria sorte, Senhor, mas que o Consolador do Senhor, Pai, venha nos fortalecer, Deus, que nos momentos de cansaço nós possamos sentir a Tua presença, para que nós possamos continuar contigo, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.